Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos, que Deus abençoe ricamente a cada um. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, hoje inicialmente, em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, tá? Deixa aberto aí que nós vamos ler o verso número 6, inicialmente. Hoje nós vamos tratar do último ponto do acróstico Tulipe, né? Que é a perseverança dos santos. Aí, recentemente, eu fui fazer uma visita na casa de um irmão, não vou dizer o nome, e ele nos doou 3 livros desses. 2 aqui estão comigo, e um está lá no escritório. Eu acabei levando, mas hoje, ao final, nós vamos fazer o sorteio desses 3 livros, né? Para os que estiverem aqui presentes. Aí eu quero pedir o auxílio de alguém, para no pé do ouvido, alguém que não queira ser sorteado, logicamente, né? Vai dizer um número para cada um aqui, vai passar no pé do ouvido aí, vai dizer o número, bota no sistema de sorteio aí que tem na internet, tá? Para entre os que estão aqui presentes, a gente sortear esses 3 livros, que é o livro texto, lembra que nós falamos? Inclusive está muito difícil de encontrar esse livro, tá? Você não vai pagar nada, é só... Aí eu vou pedir ajuda de alguém que saiba fazer isso, para daqui até o final da escola dominical a gente ter confirmado isso aqui, tá certo? Caso não seja possível, à noite a gente fala e dá à pessoa que foi sorteada. Então, são 3 exemplares desse livro. Marcelo pode ajudar, Juan, alguém que mexe com informática aí? Se puder, nos ajude, tá? Porque senão vai ser do modo convencional, que vai ser eu apontando, mas aí não é sorteio, né? Não dá certo, tá bom? Então, fica a nossa gratidão ao irmão e também aí o pleito para que quem possa fazer, ajudar para a gente fazer esse sorteio, tá ok? Não paga nada, viu? São 3 livros desses. Então nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso número 6. Filipenses 1, 6. Nesse texto, o apóstolo Paulo, me refiro a toda a carta, traz alguns insights sobre a providência de Deus que são muito importantes. E, logicamente, que isso revela que a compreensão que ele traz, inspiradamente, é que tudo está debaixo da providência de Deus e nada foge ao controle do Senhor. E aquilo que Deus estabeleceu, de fato, será cumprido. Por exemplo, se você observar o capítulo 1, nos versos número 12 até o 20, que não são os versos que nós vamos ler, o apóstolo Paulo vai dizer que, até no que diz respeito à pregação do Evangelho, tem gente que prega o Evangelho com motivações erradas. Mas aí Paulo diz, pouco me importa isso, se faz por inveja ou qualquer outra situação, o que importa é que Cristo está sendo o quê? Pregado. A própria situação em que o apóstolo Paulo se encontra já revela isso, porque ele está preso. E mesmo preso, ele tem compreensão de que ele está ali para cumprir a vontade de Deus, que será de fato consumada, não tem como fugir disso. Também o apóstolo Paulo sabe que essas situações difíceis, elas contribuem para o crescimento da igreja. Aí você vai para o capítulo número 4, você vai ver que as dificuldades pelas quais ele passou em termos materiais, foram ocasiões dadas pelo Senhor para o suprimento espiritual, material dele e espiritual dos irmãos que contribuíram. Então, a percepção que ele tem da direção providencial do Senhor, do governo de Deus, mostra que, além de ficar tranquilo com relação ao que está acontecendo, portanto confiado no Senhor, ele sabe que Deus vai consumar o que ele estabeleceu. Não há dúvida na mente do apóstolo, pelo menos nos seus escritos, com relação a isso. Pelo contrário, há convicção. E a maior de todas as convicções está exatamente no que diz respeito à salvação. O apóstolo Paulo não tem a mínima dúvida de que o que Deus estabeleceu no que toca à salvação, na vida dos seus eleitos, e logicamente daqueles que foram preteridos também, será cumprido. E este verso é muito claro e elucidativo a esse respeito, e é o verso que nós vamos iniciar para falarmos hoje sobre essa questão da perseverança dos santos, tá bom? Então vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora eu queria que os irmãos lessem, por favor, o mesmo verso. O que é que dito? Estou Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, ensina-nos acerca da boa doutrina, dá-nos a graça de não somente compreendê-la, mas de vivermos de acordo com o que temos aprendido, de modo a glorificar o Teu nome, ó Deus, de modo a ver a igreja sendo edificada e perdidos alcançados. Dá-me a graça, ó Deus, de falar sobre este assunto hoje, debaixo da orientação do Senhor e fielmente. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Você concebe um Deus que, tendo idealizado uma obra, não completa esta obra? Você consegue conceber um Deus que inicia uma obra que foi planejada por Ele, em todos os detalhes, no que diz respeito a tempo, meios, finalidade, e então ao final ele olha e diz assim, não deu para realizar. Você concebe um Deus assim? Se tal for, não é Deus. Isso é possível a nós, que muitas vezes planejamos as coisas, temos até alguns dos recursos, mas ao final percebemos que todo o nosso planejamento não foi adiante, e nós não conseguimos realizar aquilo que tão bem planejamos. Às vezes durou muito tempo. Um dos exemplos que nós temos na escritura disso está em Tiago, capítulo 4, quando o apóstolo Tiago vai dizer que tem pessoas que planejam, que vão para tal lugar, vão negociar, vão ter lucro, e ele diz, não, isso é uma arrogante pretensão, você não sabe nem o que é que vai acontecer amanhã, se você vai estar vivo. Então, esta percepção limitada, ela nos cabe, enquanto criaturas, mas não pertence ao Senhor. O Deus vivo e verdadeiro é aquele que estabeleceu todas as coisas desde a eternidade, decretou o que haveria de acontecer e levará a cabo, quer queiramos ou não, a sua vontade. Nesse sentido, e considerando a obra da salvação, eu queria que nós iniciássemos considerando o seguinte. Lá em Gênesis capítulo 2, nós temos 1 e 2, temos a criação de todas as coisas, inclusive do homem. Ali Deus entra em relação pactual com o homem, o que é chamado de pacto das obras. Gênesis 2, a partir do 15, você verifica isso. E Deus dá uma ordem ao homem, colocando no jardim, a fim de que ele cultivasse e guardasse, e diz a ele que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Tentado pela serpente, sagaz que era, o homem cai em pecado, primeiro a mulher, depois o homem, e assim nele, o homem, Adão, todos que vieram por geração ordinária, estão na mesma condição, mortos em delitos e pecados. Naquela ocasião, conforme Gênesis 3:15, Deus faz ali algumas promessas, no que diz respeito às sanções decorrentes do pacto e até para a própria serpente. E no que diz respeito à fala dele com a serpente, ele diz, olha, vai nascer da mulher um descendente, e este descendente vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. E aí ele está se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras postas ali pelo Senhor, inspiradamente, registradas por Moisés, são palavras que apontam para uma realidade muito importante acerca da redenção do povo do Senhor. Não é à toa que ali, aquele texto é chamado de proto-evangelho. Então, logo ali, imediatamente, após a queda, Deus já mostra à humanidade o que ele deveria fazer para salvar o seu povo. Esse plano, ele vem sendo ratificado ao longo da história da redenção, e aí você pode ler também o livro do Pentateuco, você vai ler os livros históricos, você vai ler os livros poéticos, e todos eles apontam exatamente para esta obra de redenção, inclusive os profetas também.
Chega o momento em que Cristo Jesus, cumprindo a profecia, vem e habita entre nós encarnado. O evangelista Mateus, no capítulo 1, mostra que Cristo é o descendente de Abraão e de Davi, portanto o rei prometido, o Messias, e que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Do povo, não de Cristo, que Cristo não pecou. Quando nós olhamos para toda essa história da redenção e vemos a obra que Cristo realizou, eu queria que você, à luz disso, pensasse no seguinte: já pensou se Deus tivesse planejado todas essas coisas, meticulosamente, precisamente, todas elas acontecidas, e chegar no último dia, que Cristo fosse olhar o fruto do seu penoso trabalho, disse: não, alguns pelos quais eu morri, não estão aqui, eles não conseguiram perseverar até o fim. O que você diria acerca deste Deus, que falhou na execução da sua obra? Não é Deus, porque o Deus verdadeiro não somente planeja todas as coisas, mas Ele cumpre cada uma delas cabalmente. E esse é um testemunho, inclusive, irmãos, que foi dado não só pelos crentes, mas por ímpios. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, por favor. Abriram? Eu vou ler o verso número 1, a partir daí, tá? Daniel 4, 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Veja, aqui são palavras inspiradas, logicamente, mas ditas pelo rei Nabucodonosor. O que é que ele diz? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então vocês conhecem um pouco da história do rei Nabucodonosor, que ele passa a viver como se um animal fosse, e depois de um período ele volta então à sua sanidade e entende que Deus tem domínio sobre tudo e todos. Ao final deste capítulo, por favor, veja comigo agora, verso número 34, lemos o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Agora observe bem: e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, moradores da terra. Agora perceba bem: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o quê? Que fazes? Então o ímpio teve consciência, mediante revelação divina, que ninguém pode deter os planos de Deus. Então, se Deus decretou salvar o seu povo, e Ele escolheu esse povo desde toda a eternidade, e mostrou qual a forma pela qual esse povo seria salvo, estabeleceu isto, e orientou todo o processo, Ele levará a termo isto. Então, que doutrina se chama esse ponto, onde temos a garantia da nossa salvação até o final? Perseverança dos santos. Nós temos, segundo a palavra de Deus, a garantia de que o Deus que decretou salvar o seu povo há de conduzir esse povo até o final, conforme Ele estabeleceu. Mas logicamente, irmãos, que essa questão não é tão simples para alguns. Há necessidade de que Deus esclareça o entendimento para que isso possa ser então compreendido. E nós vamos nessa manhã trabalhar sobre 3 eixos aqui da nossa exposição. O primeiro deles é mostrar o eixo confessional, ok? Mostrar o eixo o quê? Confessional. O que que a nossa confissão de fé diz
sobre este assunto. E eu não vou me deter a explicá-la como fiz já em outro momento, porque eu creio que é importante que a gente olhe, acima de tudo, os textos bíblicos, que será o segundo ponto. E depois nós analisaremos um caso específico, tá bom? Então vamos ver aí, por favor, abra a sua confissão de fé no capítulo sobre a perseverança dos santos. Então vamos olhar a nossa confissão de fé no capítulo que versa sobre a perseverança dos santos. São 3 sessões bem simples que você pode ter acesso. Peça aí ao nosso irmão que nos auxilia para a gente colocar este capítulo aí, para que os irmãos então possam ter acesso a essa compreensão. Então vamos observar capítulo número 17, tá? Capítulo 17 da confissão de fé. São essas 3 sessões. Então vamos para a primeira sessão. A primeira sessão diz assim, então aqui diz respeito à compreensão da doutrina. Diz assim, os que Deus aceitou em seu bem-amado, quem é o bem-amado de Deus? Cristo. Então, os que Deus aceitou em Cristo, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito. Então veja que não são qualquer um, somente aqueles que são amados em Deus por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, aqueles que Ele chamou e santificou pelo seu Espírito. Agora observe bem, não podem decair do estado de graça, nem total e nem finalmente. Então um ponto aqui é, quando nós falamos de perseverança dos santos, nós estamos admitindo, à luz da Escritura, que aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que são amados de Deus por meio de Jesus Cristo somente, que foram chamados eficazmente, que foram santificados pelo Espírito de Deus, eles não podem decair do estado de graça, nem total e nem finalmente. Grave bem essa expressão, nem total e nem o quê? Finalmente. E decair do estado de graça aqui, em simples palavras, seria perder a salvação. E infelizmente, por conta de um falso evangelho, que não é o verdadeiro, alguns propagam isso em alto e bom som. Um dia você está salvo, outro dia você está perdido. Um dia você está salvo, outro dia você está perdido. 2 você está salvo, 3 você está perdido. Não, não tem isso. Todos aqueles que o Pai deu ao Filho, nenhum só se perderá. Então a primeira coisa que você tem que ter em sua mente é isso. Você que é salvo, amado de Deus por meio de Jesus Cristo, você não decairá do estado de graça, nem total e nem o quê? Finalmente. É importante que você considere isso, irmãos, pela seguinte razão. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, depois nós vamos revisitar os textos, tá? João, capítulo 10, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, abriram? Vamos ver a partir do verso 27, vou ler do 27 ao 29, então qual é a premissa? Aqueles que são amados de Deus em Cristo, não podem decair do estado de graça, nem total e nem o quê? Finalmente, tá? Então vamos lá, verso 27, João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha, as outras ovelhas ouvem? Não, só as dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas. Se tem outras, não são de Cristo, essas não vão ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Então eles sabem quem são as suas ovelhas, quais são elas, nome por nome. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, porque elas não vão seguir o ladrão, o salteador, não vão ouvir o lobo, tá? Elas me seguem. Agora veja, eu lhes dou a vida eterna. A ideia de dar aqui é dar de uma vez por todas. Dá de tal modo que não será tirado. Eu dou para sempre, seria uma possibilidade de tradução aqui. Eu dou para sempre a vida eterna. Jamais perecerão.
E o que diz mais? E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem disse isso? Deus, o próprio Senhor Jesus, que é Deus. Então o Senhor Jesus Cristo está garantindo, por isso a terminologia da nossa confissão de fé, jamais podem decair do estado de graça, nem total e nem finalmente. Por quê? Porque esta garantia está no Senhor, não em nós mesmos. Agora perceba bem uma coisa. A expressão, a palavra utilizada aqui pelo apóstolo João, jamais perecerão. Volte sua Bíblia aí, por favor, para João capítulo 3. Abriram? Verso 16. Observe bem, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha o quê? Então Cristo está dizendo aquilo que o Pai falou anteriormente, ratificando agora e tomando para si a responsabilidade. Quem amar ao Filho e crer nele, não perecerá. Cristo, em outra oportunidade, diz, adiante, capítulo 10, quem está em mim não vai perecer, porque ninguém pode arrebatar da minha mão. Quem está garantindo isso? O Senhor. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é, essa doutrina é a minha garantia, em Deus, de que eu jamais vou decair do estado de graça, nem total e nem o quê? Finalmente. Ficou claro? Isso não está dizendo, e nós vamos ver adiante, que algum crente eleito de Deus não possa cair em pecado. Mas cair em pecado é diferente de cair do estado de graça. E nós vamos fazer essa separação. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pastor, eu entendi isso, mas qual é a base que me garante esta salvação? Humanamente falando, as pessoas acabaram por entender que são salvas por suas obras. Ok? Então, você conversa com uma pessoa, e diz, o que é que você me diz que garante que você vai para o céu? E diz, pastor, eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um trabalhador honesto, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, não é? Eu não desejo mal para ninguém. E aí ele faz uma lista de coisas que é possível até que ele faça mesmo. Mas ele se esquece de um detalhe importante. É que tudo isso que ele faz, até de boa vontade e com sinceridade, diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. Por quê? Porque são obras manchadas pelo pecado. Lembre que o homem está morto em delitos e pecado. Então tudo que ele tocar, lembra da Midas, né? Tudo que Midas tocava virava o quê? Ouro, né? Então, no nosso caso é Midas ao contrário. Tudo que a gente toca, mancha. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, por mais que eu apresente diante de Deus uma obra com sinceridade, o fato de eu tocar nelas e apresentá-las ao Senhor, já maculou. Então esse é um ponto importantíssimo. Então, se eu garantir, ou tentar garantir a minha salvação por minhas obras, por mais sincero que eu seja, eu não estou julgando sua sinceridade, isso não será efetivo. Por quê? Porque nossas mãos estão sujas. Estão sujas. Não tem como ser aprovado diante de Deus, por melhor que você tente ser. E eu não estou dizendo que você não deva fazê-lo. Você deve tentar, mas não para ter qualquer mérito diante de Deus. Então não dá para fazer isso. Assim sendo, a pergunta persiste: com base em que eu posso me apresentar diante do Senhor para ter a garantia dessa salvação? Com base em quê? Aí vamos para a seção 2, já te passo a palavra. Esta perseverança, veja bem aí, viu?
dos santos, não é de todos os homens, é dos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram amados em Deus por meio de Jesus Cristo, aqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor, segundo a palavra, e aqueles que são santificados pelo Senhor, o Espírito. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto de quê? Da eleição. Então não está nele. Então, pastor, por que eu posso ter a garantia de que ao final eu serei levado e apresentado diante do Senhor e serei salvo? Por causa de Jesus e de todas as demais graças operadas pelo Senhor na minha vida. Nunca por causa de mim mesmo. Está claro? Tiago faz a pergunta, depois eu quero ler um texto bíblico, por favor. Bom dia, reverendo. Bom dia. E pastor, está falando de sinceridade, né? A gente viu que o rei Nabucodonosor foi sincero aqui em reconhecer, né, quem Deus era, né? Meu parêntese é o seguinte: se ele realmente foi convertido. Não há base bíblica para afirmá-lo. O texto versa sobre a sua convicção acerca de que Deus é soberano, mas não em termos salvíficos. Ok? Não há base bíblica para afirmar isso. Agora, de reconhecimento de senhorio, sim. Porque lembre que para eu afirmar que alguém foi salvo, eu preciso reconhecer a Deus como Senhor e como Salvador. E aí eu preciso ter convicção de pecados, me arrepender, confessá-los e crer na obra do Senhor Jesus Cristo. O que não aconteceu segundo o texto bíblico. Ok? Então abra a sua Bíblia aí, por favor, irmãos. Em Jeremias 31, livro do profeta Jeremias, capítulo número 31. E veja que a nossa garantia está em Deus e não em nós mesmos. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3, tá? Jeremias 31, de 1 a 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Aqui é uma linguagem da aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada por quê? Porque estava debaixo de juízo, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, agora leia a parte final aí, com amor de que natureza? Temporal, eterno. Eu te atraí, eu te amei. Então a garantia está antes mesmo que eu nascesse. Onde? Na eternidade. Então, desde toda a eternidade, Deus já me amou, antes mesmo que eu tivesse existência. Então, quando nós pensamos em perseverança dos santos, nós estamos concebendo a ideia de que tal perseverança não se dá por mim, mas pelo que Deus opera, segundo o seu decreto. Abra sua Bíblia em outro texto, por favor, 2 Timóteo, vamos agora para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo número 2. E aqui eu vou ler a partir do verso 17, até o verso número 19. 2 Timóteo 2, 17 a 19. Então veja bem aqui um detalhe importante. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes, agora observe bem, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então você vê que dentre os crentes, alguns se desviam da verdade. Observaram?
Mas aí tem uma garantia que o texto nos traz. Nós vamos voltar a esse texto depois, mas perceba essa parte final. Entretanto, ou seja, a despeito destes que se desviaram da verdade, há uma garantia para além desse desvio. Qual é? O firme firmamento, ou melhor, fundamento de Deus permanece tendo este selo, é garantido. Leia aí o que é dito: o Senhor conhece, Deus sabe quem são, e destes que Ele conhece, nenhum só o quê? Se perderá. Agora veja, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do... Então aqui a gente é colocado diante da seguinte questão, que já nos põe diante do próximo ponto. Pastor, já que eu tenho essa garantia de que não me perderei com base na obra do Senhor, o que dizer dessas pessoas que se desviam? Não é? A gente tem essa linguagem no meio do evangélico, né? Fulano de tal se desviou. Aí a questão é, foi um desvio temporário? Foi um desvio permanente? Como que é isso, pastor? Este caso aqui de Mineu e Alexandre, e Fileto, digo, como que é? Como é que a gente pode avaliar isso? Aí vem a terceira parte da sessão da confissão de fé. Observe agora bem. Esses que são os salvos, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de preservação. Então, antes de que ele se desvie, há toda uma orquestração para o mal. Então eles são salvos, mas antes que eles venham se desviar, uma orquestração. Essa orquestração se dá como? Veja bem, tentações de Satanás e do mundo. Você está sujeito a isso, irmão? Você acha que Satanás não lhe tenta? Que o mundo não lhe tenta? Você está sujeito a isso, mesmo sendo um eleito de Deus. Segundo, pela força da corrupção dele restante. Lembra o mal que habita em mim? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Corrupção pessoal. Então, eu tenho agindo contra mim, tá? Para me afastar do caminho do Senhor, o mundo, o maligno e a minha própria corrupção. Veja que coisa. E para além disto, ainda há, segundo o que temos aqui, a negligência no uso dos meios que Deus deixou para a minha estabilidade espiritual. Então eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de vigiar, deixo de congregar, deixo de participar dos sacramentos. Então quando eu começo a negligenciar essas coisas, eu me torno mais vulnerável a estas ações. Estas pessoas, ainda que eleitas e tendo a garantia da sua salvação, podem se desviar. E têm se desviado. Então perceba, podem cair, observe bem, em graves pecados, e por algum tempo continuar neles. Você conhece aqui na igreja algum caso disso? Não precisa dizer o nome, só se você conhece. Você conhece no seu círculo aí de amizades algum caso desse? Gente que era firme em Cristo, firme mesmo, dedicada à obra do Senhor, mas por cederem às tentações de Satanás, do mundo, a corrupção da própria natureza, a negligenciar os meios que Deus deixou, se desviou da verdade. Você conhece alguém? Meu filho, os dedos dessas mãos não caberiam para contar. Não caberiam. Isso alegra a gente? Não, entristece. Vai ser bom para eles? Não, porque vão sofrer. E aí a continuidade diz: essas pessoas, elas incorrem no desagrado de Deus, entristecem o Espírito Santo e de algum modo são privados da graça e conforto de Deus. O seu coração é endurecido, a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. Tem gente que sofre porque se desvia.
e faz outros sofrerem. Agora, o fato de acontecer isso, me refiro aos crentes, quer dizer que eles não são crentes? Esse é um juízo precipitado. E por favor, não tentem se valer daquele texto: Senhor, pastor, pelo fruto eu conheço o quê? A árvore. Pastor, isso é bíblico, sim. Mas eu quero fazer uma simples pergunta para você à luz de um texto. Abra a Bíblia aí, por favor, em Jeremias capítulo 17. Se você me responder assertivamente, dizer sim, eu posso fazer isso, então eu digo para você que você está certo em afirmar. Jeremias capítulo 17, verso 9. Eu creio que este seja o verso, um dos versos mais conhecidos que a gente fala de coração, né? Mas o grande problema é que a gente lê só o 9. Não lemos o outro. E aí a gente tem uma noção parcial daquilo que está sendo dito. Conclusivamente, portanto. Ele diz assim, enganoso é o coração, a propósito, o ambiente aqui é soteriológico, tá? É um homem que está confiando em si mesmo para ser salvo, tá? Então, está dentro desse contexto. Verso 9. Enganoso é o coração, então é aquela pessoa que ela confia que pode ser salva por suas obras, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí vem a pergunta: quem o conhecerá? Quando você para aqui, a percepção que você tem é que essa pergunta não tem resposta. Ninguém pode, já ouviu isso? Ninguém conhece o coração humano, ninguém conhece o coração humano. Coração de gente é terra que ninguém anda. Já viu essas expressões? Ninguém quem? Ninguém eu. Ninguém cada um de nós. Nós não temos como saber, não. Não temos, irmãos. Só tem uma pessoa, um ser, 3 pessoas, né? Um ser que pode, de fato, entrar no meu coração e saber o que está acontecendo nele. Ninguém mais. Quem é esse? O Senhor. Então a pergunta do verso 9 tem resposta no verso 10. Lê aí o verso 10. Então, quem é o único que tem capacidade de entrar no meu coração e no seu e aferir direitinho o que nós estamos fazendo, as motivações, os pensamentos? Quem é que pode fazer isso? O Senhor. Pastor, então quer dizer que eu não posso avaliar nada? Não estou dizendo que você não possa avaliar, até porque Deus nos deu esse critério. Mas eu estou dizendo que no que toca à salvação, você não pode olhar para uma pessoa que se desviou e dizer que ela não é salva. Por quê? Porque finalmente quem conhece o coração do homem e que sabe o que fez lá dentro é o Senhor. Então, do ponto de vista prático, você tem alguém que você ama e que se desviou do caminho. O que é que você tem que fazer por essa pessoa? Por que você está orando? Por que você está orando? Porque você tem a esperança de que ela o quê? Volte. Por quê? Porque ela nunca foi salva? Não. Porque aí não você teria que orar para que ela fosse salva. Você está orando porque, sendo ela salva, professada a sua fé, andado nos caminhos do Senhor, em algum momento ela se desviou. Então o que é que você tem que fazer? Orar. Para que ela volte. Porque, segundo o que cremos, bíblica e confessionalmente, por algum tempo, eleitos de Deus que foram salvos e caminharam conosco, por conta das tentações de Satanás e do mundo, por conta da corrupção do seu próprio coração, por conta da negligência do uso dos meios que Deus deixou, essas pessoas podem vir a se desviar da fé.
E elas não ficarão para lá sempre. Elas voltarão. Ok? Diácono Raimundo Filho, depois o senhor, por favor. Depois a senhora. Pastor, bem aí no Jeremias 18, a partir do verso 7 ao 10, como podemos entender essa mudança aí que Deus fala aí com o seu povo? É só a mudança de fazer o bem ou o mal, ou no sentido também de mudança da salvação? Deixa eu ler o texto primeiro, que como você fez a pergunta, eu não li, tá? Jeremias quanto? 18? No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu haverá dito e lhe farei. É isso? Qual é a sua pergunta? Tá, a primeira coisa que você tem que entender é que a palavra arrepender aí é uma linguagem que o Senhor utilizou para de alguma forma se dar a entender para o homem, cuja capacidade de compreender a mente de Deus é infinitamente menor. Então ele está dizendo, olha, se você fizer isso, eu vou me arrepender, mas não quer dizer que Deus se arrependeu do que tinha feito e depois está voltando atrás, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Segunda coisa, é que lembre que ele está falando aqui no contexto de nações que estão perdidas, inclusive Israel está desviada, e aqui está dentro do propósito estabelecido por ele, à luz do contexto de Deuteronômio 27 a 30, quando fala das bênçãos decorrentes da obediência e bênçãos decorrentes da desobediência, para um povo liberto. Então, nesse sentido, esse texto deve ser lido. Portanto, não há aqui qualquer intento de dizer que cabe ao homem a decisão final de permanecer ou não. Ok? É tão somente isto. Pastor, como o senhor estava falando, eu conheço muitas pessoas que sempre falam assim, é melhor não ter conhecido a palavra, aceitou Jesus, aí se desviou, e as pessoas próximas a mim, que se desviaram da palavra. Você pode me explicar? Se a pessoa não deveria ter, porque está dizendo. É melhor conhecer do que conhecer e se desviar dele. Esse argumento põe na ignorância o livramento. Então, onde é que eu vou ter que dizer assim, olha, é melhor não conhecer a Deus, porque se conhecer o juízo será maior. Só que essa pessoa precisa ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, que não há como ignorar a Deus olhando para a criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, não há conhecimento, não há palavras, dele não se ouve nenhum som, e por toda a terra, então eu não tenho como chegar diante de Deus e alegar ignorância, porque a revelação geral já me torna culpado. Então, infelizmente, essa frase está errada, como muitas outras que são ditas, e que mostram, infelizmente, a incompreensão da palavra do Senhor. Então, se for por questão de conhecer ou não conhecer a Deus, achar que com isso eu vou ser liberto do juízo, não há como. Ok? E nesse sentido, agora aproveitando o ensejo, é melhor conhecer a Deus, viu? Por favor. Diga, querido. Só um instante, pastor. Já te passo, viu, Diácono Raimundo? Só colaborando, pastor, até porque, salvo engano, essa já foi uma frase que eu já disse, inclusive aqui. Mas em que sentido? Nós vamos responder diante de Deus por tudo o que nós recebemos da parte dele. Inclusive na igreja tem joio e tem trigo, né? Então, a pessoa que está ali recebendo da parte de Deus, e fazendo mau uso daquilo que Deus, fazendo ouvido de mercador, etc., ela vai ser, obviamente, que é muito mais responsabilizada
ainda que a revelação natural mostre a condenação geral, nós sabemos que na eternidade há gradação de penas, inclusive a partir dos pecados cometidos, das omissões e de outras coisas. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, em todos os aspectos, quer seja os que ouviram para obedecer, quer os que ouviram para desobedecer, e neste processo, sabendo que há galardão para os que obedeceram, e há também punições, né, que serão gradativas, e tão somente nesse aspecto a gente pode entender essa expressão como... Entendeu, filho, a diferença? Um é aquela pessoa que diz, não vou ouvir porque não, se eu não ouvir... Não. Outra é a perspectiva que o pastor está apresentando aqui, no sentido de que cada luz que você recebe por ela. Ok? Hebreus 6. Isso. Perfeito. Vamos, inclusive, falar desse texto. Diga, meu querido. Pastor, eu conheço, e não vou dizer que convivo, mas acompanho um caso de um cidadão que foi criado na igreja, dentro da igreja. Por sinal, igreja presbiteriana, nossa igreja presbiteriana. E de um certo tempo para cá, uns 20 anos mais ou menos, ele se desviou totalmente. Quando se fala em Deus para ele, ele faz isso, ó. Ok. Isso, faço questão de dizer, de revelar para os senhores que não aceito ouvir falar em Deus. Me tornei ateu, não acredito e acabou. Não quero ouvir nada. Aí eu pergunto para o senhor, diante de todas as colocações que foram feitas, e que inclusive pode-se interpretar que esse caso está incluso. Se esse cidadão, que hoje recusa terminantemente a Deus, permanecer assim até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o que pode acontecer com ele? Pronto. Primeira coisa que o senhor iniciou dizendo, que ele foi criado na igreja, inclusive uma igreja o quê? Os filhos de Eli, o sacerdote, foram criados na roda do templo e eram ímpios. Então, o fato de você trazer seu filho para a igreja, o que é sua obrigação diante do Senhor, e criá-lo nos caminhos do Senhor, não é garantia de que seu filho seja salvo. Vamos parar com essa ideia errada. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva trazer, e vir também, né? Não é só trazer, não é vir. Trazer e vir. Eu não estou dizendo que você não deve ensinar os caminhos do Senhor, mas a maior necessidade do seu filho ao vir para cá é porque você quer que dentro do povo da aliança ele seja posto diante das bênçãos da aliança e o Espírito Santo de Deus haja no coração dele e o regenere, porque senão ele vai passar a vida toda aqui. Alguns podem até professar a fé, se engajarem no trabalho e ser como Judas. Estava no meio de nós, mas não era dos nossos. Então a grande questão é se ele foi regenerado. Agora vamos supor, se neste caso que o senhor citou, ele foi regenerado, portanto ele é amado de Deus o Pai, em Cristo Jesus, ele ouviu a chamada eficaz do Evangelho, ok? E ele recebeu as operações das bênçãos de Deus, e ele se desviou a ponto de fazer pior do que incrédulos, ele voltará. Agora, se isso não ocorrer, aí entra em qual aspecto que nós acabamos de ler, Jeremias 17:9, eu não tenho como sondar o coração dele. Alguém tem? Graças a Deus que Deus não me deu esse dom, porque senão eu estava perdido. Você já pensou olhar para vocês e ter a capacidade de saber quem é crente e quem não é, e saber que não vai ter jeito? Então, qual é a nossa expectativa? Nossa esperança é que Deus de fato tenha regenerado e que Ele
lá no último instante da sua vida, tenha se arrependido dos seus pecados e voltado para o Senhor, ainda que eu não tenha contemplado frutos visíveis disso. Sabe o que é que essa doutrina faz? Ela nos humilha e exalta a Deus, porque tira das nossas mãos aquilo que pretensamente em algum momento a gente quis ter, a salvação. Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor, não é a mim. Eu sou um beneficiado daquilo que é dele. Entendam isso, meus filhos. Não relutem com isso, que isso vai ser um terror para a sua vida. Porque se você relutar e adotar esse pensamento, você vai ter que viver de acordo com esse pensamento. Aí sabe o que vai acontecer? Hoje você vai para casa maravilhado. Oh, meu Deus, quanta bênção esse culto. O pastor pregou o que você queria ouvir, não por causa dele, né, mas aquilo que você estava almejando ouvir, e foi tudo bem. Mas foi um dia que ele pregar o que você não quer ouvir, confrontar seu pecado, aí você volta para casa perdido? Veja que angústia na alma. Então essa é a garantia que Deus bondosa e poderosamente nos deu, não está em nós. Agora aí tem um outro ponto, que é o ponto seguinte que eu quero ressaltar. Quem entende essa doutrina corretamente vai viver tranquilo. E não vai usar esta doutrina como um subterfúgio para pecar. Abra a Bíblia aí, por favor, Romanos 6. Porque, imagine, nós sabemos os descaminhos do nosso coração, né? Então é possível que eu pegue uma coisa boa e me valho dela para saída pela esquerda, né? Fazer o que não deve. Então, já que eu estou garantido na minha salvação, não depende de mim, então eu posso fazer o que eu quiser, porque na hora que Deus quiser, Ele me traz. E Ele vai me trazer. Esse pensamento é bíblico, consistentemente bíblico. Será que eu posso fazer assim, irmãos? Porque eu tenho certeza que sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser, em desobediência à palavra de Deus, fazendo o que dá na minha cabeça, andar de acordo com o que o meu coração ordena. Será que eu posso fazer isso? Não posso. Por favor, vejamos aí verso 1. Vou ler alguns versos, tá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta, verso 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, se você tem consciência de que foi alvo da graça de Deus, você foi salvo, você foi tirado do lamaçal do pecado, você não vai querer viver mais lá, deliberadamente. Por quê? Porque sua nova natureza. Porque você não é, como o apóstolo Pedro diz, um cão que volta ao vômito, e nem uma porca lavada que se revolve novamente no lamaçal. Você não é cão. Por que Pedro, sendo judeu, escolheu esses dois animais, hein? Tem tanto animal no mundo, né? Elefante, jumento, não é? Égua. Se fosse paraense, diria égua. Você não é égua, né? Por que ele escolheu esses dois? Não? Porque eram animais imundos. Cerimonialmente imundos. Ele está dizendo, em outras palavras, você não é um animal imundo, você foi lavado pelo Senhor, você tem uma nova natureza, você tem uma nova disposição interior, você não se contenta com a lama, você não se contenta com o vômito, sua natureza é outra. Então eu posso viver no pecado porque eu sei que eu sou salvo e Deus me garante isso. Meu filho, se você está aqui dentro hoje pensando desse modo, você está errado. Você está biblicamente errado. E piora a situação, viu? Veja bem, verso 12, no mesmo capítulo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja, Paulo usa a linguagem de reino porque
agora quem reina em nós não é o pecado. Quem é que reina? O Rei Jesus. Então não tem como viver em pecado. Então, se você está aqui hoje, dizendo assim, ah, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir para continuar na esbórnia. Ó. Estão vendo? Não é assim. Isso não é o que Deus quer para você. Verso 15. E daí? É ousado, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? A resposta? Nenhum. Então para de pecar. Eu estou usando a expressão que João usa na sua primeira epístola, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevi, ou vos escrevo, para que não pequeis. Pare de pecar. Então, eu tenho que entender duas coisas diferentes. Quando nós falamos de apostasia, nós estamos falando de pessoas que não foram regeneradas, que estiveram um tempo conosco, experimentaram da graça de Deus, até se engajaram, professaram, mas saíram. Isso é apostasia. Agora, quando nós falamos de desvio, nós estamos falando de pessoas que receberam a graça do Senhor, foram convertidas, mas por quê? Lembra dos itens? A ação de Satanás, do mundo, a inclinação carnal e a negligência com relação aos meios de graça, se deixaram engodar pelo pecado, saíram para o mundo, se entregaram à lascívia, mas lá no mundo não são nem porco e nem cachorro. É crente. Uma vez eu conversava com uma pessoa, crente, que tinha voltado dessas férias no mundo. E nessas férias no mundo, Deus tratou direitinho. Tratou mesmo. E aí ele disse uma coisa que eu achei interessante. E a partir dali eu comecei a pensar sobre o que a pessoa falou. Ele disse assim, pastor, o senhor já sentiu uma coisa chamada senso de inadequação? Aí eu disse, não. Eu disse, é quando a pessoa está no lugar, ela está ali, de algum modo funcionando de acordo com o que o lugar oferece, mas ela se enxerga, se percebe, ela tem a convicção de que ela não faz parte dali. Aí eu disse, é pertencimento. Ela disse, é. Você está ali, mas você não é dali, você não pertence ali. Por quê? Porque o seu dono agora é outro. Então, por mais que aquele ambiente traga esse enebriamento, né? Essa ilusão, mas no fundo, você tem a convicção dada pelo Espírito de Deus que você não é dali. E sabe o que é pior que essa pessoa disse? Quanto mais eu tentava esquecer disso, mais essa convicção se acentuava em meu coração. Aí eu disse, aí que o terror é grande, né? Porque você quer esquecer de onde você é, só que você não consegue. Lembra que tem uma passagem na Bíblia, na época dos juízes, que dizia assim, fala cibolete. Aí quem era da nação falava cibolete, né? E quem não era falava como? Chibolete. Então você não tem como negar de onde você veio. Não tem como. Por exemplo, quem está aqui e não é daqui, se sente mal aqui. Sabia disso? Quem está aqui e não é daqui, se sente mal aqui. Tenta se iludir, faz amizade, sim, mas não é. Agora, quem está lá e não é de lá, também se sente mal lá. E quando vem para cá e diz, ai, achei meu lugar. Nunca andou aqui, nunca pisou aqui, mas disse, é aqui, é diferente, a voz de Deus. Lembra, as minhas ovelhas ouvem, esses tais
não vão sair, nem final, nem totalmente. Porque ainda que rodeiem aí, vão voltar, um a um, humildemente, bem tratadinho. Não tenho dúvida, eu não me inquieto com isso, eu fico triste de ver a pessoa saindo, fico triste, muito, até sofro mesmo, porque é um filho, né? Mas no meu coração não tenho a menor dúvida que vai voltar. A questão é se vai voltar com o braço quebrado, a perna quebrada, sem olho, sem língua, não sei como é que vai voltar, mas vai. A graça é que na restauração, na glorificação, vai ser remendada. Mas vai voltar. Não tenho dúvida. Aí tem um caso de Hebreus 6 que o pastor citou agora. Vamos lá ver esse texto? Abra a sua Bíblia. Que é um texto muito usado, irmãos. Olha, esse texto é tão debatido. E batem, e rebatem. Hebreus 6, de 4 a 6. Eu queria que você, antes de ler o 4 a 6, entendesse o que vem até aqui. E aí eu quero que você fale. Faça comigo esse serviço. Capítulo 1, Cristo é apresentado acima de tudo e todos. Ok? Hebreus 1, Cristo é apresentado acima de quê? De tudo e todos. No capítulo 2, você vai observar que você não pode negligenciar essa grande salvação que foi ofertada por Cristo, porque você não é anjo caído, para os quais Deus não oferta salvação. Ele não veio salvar anjos, mas a descendência de Abraão, e veio salvar, cumprir a missão dele. No capítulo 3, ele mostra que houve alguns na história de Israel que foram incrédulos. Mas não é porque se desviaram, é porque eles eram incrédulos por natureza. E pereceram. Capítulo 4 e 5, observe aí, há um descanso esperado em Cristo Jesus, esse descanso é garantido, tá? Embora alguns não tenham progredido espiritualmente como deveriam. Aí quando ele chega no capítulo 6, do 1 a 3, observe bem o que é dito. Por isso, pondo de parte princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Ele está dizendo, abandone essas coisas que tinham o seu lugar na antiga aliança e agora depositem a sua fé tão somente em Cristo. Não se percam essas coisas, tá? O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, juízo eterno. Agora veja, isso faremos se Deus o quê? Então ele inicia esta porção confiando na soberania de Deus. Se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Agora vamos para o verso de número 4. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Veja bem, à luz do contexto de Hebreus, está falando de quem aqui? De quem era crente mesmo, que estava no meio do povo e nunca foi crente. Tem que ser lógico. Ele está falando de quem estava no meio do povo e nunca foi. Esses que experimentaram da graça de Deus, porque estavam no meio do povo, andaram conosco, comeram junto, mas nunca foram crentes. É joio, nunca foi trigo, e nem será, porque não vai mudar a natureza, não é eleito. Então, nesse sentido, é o quê? Impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo o quê? A ignomínia. Então, nesse sentido, ele não está falando aqui de gente que era crente e se desviou. Ele está falando de gente que nunca foi crente. E você olha para a história de Israel e você vê isso. Lembra bem, Romanos, nem todos os que são de Israel
são de fato israelitas. Nem todos que estão aqui na igreja são crentes, regenerados, salvos por Jesus. Tem que ter essa diferença. Agora eu vou estabelecer aqui um adesivo, tá? Vou usar isso aqui como exemplo. Quem usar adesivo assim é crente. Quem usar adesivo assim não é crente. Qual que você vai pegar? Esse ou esse? Será que me cabe sair por aí selando, como se eu conhecesse seu coração? Não tenho como. Eu vou trabalhar com aquilo que é visível. Por isso que você tem igreja visível e igreja o quê? Invisível. Então eu tenho que entender isso. Essa é a grande realidade. Fala, filho. Aqui nesse texto de Hebreus, a gente poderia tomar como uma exemplificação da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus fala aos judeus naquela ocasião. Se for no que diz De uma respeito ao rejeição único final. pecado para o qual não há arrependimento, sim. Ok? Por quê? Porque os eleitos de Deus não blasfemarão como Cristo ensinou. Crente eleito não blasfema naqueles termos. Ok? Então, irmãos, o que é que eu quero que vocês levem para casa desse ensino de hoje? Primeiro, agradeça a Deus, porque Ele garante a sua salvação. Vá para casa grato, diga: Senhor, eu quero te bendizer, porque o Senhor é a minha garantia. Pense nisso. Agradeça: Senhor, eu quero te agradecer. Segunda coisa, não creia que pelo fato de você ter essa garantia, você pode viver de qualquer jeito. Não faça isso. Essa é uma incompreensão da verdadeira doutrina bíblica. Na verdade, na medida em que você sabe que é salvo, você vai querer viver em maior santidade. Ok? Terceiro, se você está aqui hoje e você ficou com dúvidas com relação a isso, porque de repente você cria, diz assim: mas eu criei a vida toda que eu era salvo por minhas obras, e que por minhas obras eu teria a garantia de que continuaria salvo. Tirou meus pés agora, tirou dos meus pés o chão, Caí, não, calma, repousa em Cristo, na obra dele, porque este é o terreno que não é movediço, é uma rocha firme. Terreno movediço você estava quando cria que era salvo e tinha garantia da sua salvação por suas obras. Terreno firme é saber que nós estamos firmados em Jesus, que a nossa salvação é garantida pelas obras dele e que ele leva a termo por causa dele, não por causa de mim. Não tem garantia maior do que essa, não tem bênção maior do que essa. Então, para você que está em dúvida, arrependa-se disso, volte-se para Cristo, confesse o pecado, inclusive de confiar em você mesmo, e crê em Jesus, e você terá a grande bênção de uma vida em paz, uma vida onde você pode descansar. E eu vou dizer isso, até mesmo nos momentos mais difíceis, que Ele está com você e permanecerá com você, e você nele, porque Ele é quem lhe sustenta pela mão. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e faça de nós crentes que perseveram até o fim. Amém.